Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Vamos ao estudo de mais um resumão? Hoje é a lição 13, cujo título é Deixando Nossa Zona de Conforto. Primeiro tópico, luz para os que estão em trevas. Pergunta A. De Pafos, na ilha de Chipre, até além de Perge, na costa sul do Mediterrâneo, na Turquia, aonde Paulo e seu grupo se dirigiram como evangelistas no sábado, bem distante da cidade síria que também se chamava Antioquia, em Atos 11. Vamos ver. O texto de Atos 13 diz que chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Então, eles foram à sinagoga. Pergunta B. O que aconteceu com João Marcos nessa época? O final do texto de Atos 13 diz que, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, a resposta é que João voltou para Jerusalém nesta época. Segundo tópico, judeus e gentios no sábado. Pergunta: que oportunidade foi oferecida a Paulo na sinagoga de Antioquia e o que podemos aprender sobre isso? Como se aplicaria hoje? O que aconteceu? A oportunidade que eles foram convidados a falar. O texto diz que, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. É como se tivesse ocorrido a escola sabatina, e aqui eles foram convidados a falar no culto divino. Agora, a segunda parte da pergunta, o que podemos aprender? Como isso se aplicaria hoje, anota, dá algumas instruções da nossa conduta, de falar em público quando somos convidados a falar em outras igrejas. Então, nós devemos aproveitar essa oportunidade para falar de Cristo. Não com palavras acusadoras, com expressões mansas, com docilidade, aproveitando para falar de Cristo, Cristo crucificado. Nós temos que conter toda e qualquer expressão áspera de acusação. Devemos tomar muito cuidado quanto a isso, quando oportunidade nos for dada para falar. Pergunta B. Como Paulo relatou a história da nação hebraica e graciosamente encaminhou o tema para a mensagem de Cristo, tudo baseado no cumprimento das Escrituras. E qual foi o seu apelo final? Então, Paulo relatou a história da nação em Atos, no capítulo 13, a partir do verso 38, diz: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se referindo a Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado. Por ele é justificado todo aquele que crê. Então, Paulo aproveitou para falar da justificação de Cristo, a justificação pela fé, Falar da salvação em Cristo. E a segunda parte, qual foi o seu apelo final? Aí Paulo faz um apelo, para que eles não desprezem a mensagem e para que eles examinassem as Escrituras. Este foi o apelo de Paulo. Pergunta C. Como vários corações foram tocados naquele sábado frutífero? Muitos corações foram tocados. Aqui a nota diz que o Espírito Santo de Deus acompanhou as palavras que foram faladas. Por isso muitos corações foram tocados. E aí eles foram convidados novamente a voltar a falar. Muito bonito. Terceiro tópico, uma batalha espiritual. Pergunta A. Como resultado da apresentação que Paulo fez da verdade presentes a judeus e gentios naquele sábado, o que aconteceu no sábado seguinte? E que reação invejosa se seguiu a essa demonstração de entusiasmo? No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Foi o que aconteceu, quase toda a cidade se ajuntou. E a segunda parte, a reação invejosa de muitos,
Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, muitos judeus, eles tentaram provocar, eles tentaram atrapalhar tudo o que Paulo falava. Muito bem, vamos agora à pergunta B. Finalmente, o que Paulo foi levado a declarar e com que resultados? E o que devemos entender da intenção do apóstolo? Vamos ver o que diz Atos 13, a partir do verso 46, respondendo à primeira parte da pergunta. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, eles disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que voltamos para os gentios. Estas foram as palavras de Paulo, né? E olha só, olha o resultado. E os gentios, ouvindo isso, se alegraram, muito se alegraram. Este foi o resultado. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Os gentios aceitaram. E o que devemos entender da intenção dos apóstolos. Vamos ver uma parte do pensamento inspirado? Mas suas principais energias foram daí em diante direcionadas para a edificação do reino de Deus em território pagão, entre povos que tinham pouco ou nenhum conhecimento do verdadeiro Deus e de seu Filho. A pergunta C: qual foi a próxima tática dos invejosos? Como os crentes reagiram e que palavras do mestre possibilitaram isso? Vamos ver a próxima tática? Olha só, em Atos, no capítulo 13, no verso 50, diz que mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade também, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram para fora dos seus limites. Então, esta foi a tática dos invejosos. Agora, vamos à outra parte, como os crentes reagiram. Vamos ver? Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, eles sacudiram a poeira e foram pregar em outra cidade, em Icônio. Agora, a terceira parte da pergunta é que palavras do mestre, possibilitaram isso. Vamos ver o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E o pensamento inspirado diz que perseguição e ridículo aguardam todos os que andam imbuídos do Espírito de Cristo. Quarto tópico, Icônio. Pergunta A: por que cada um de nós pode se inspirar nos resultados obtidos pela visita missionária a Icônio? Olha só, e aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só dos judeus, mas também de gregos. E o pensamento inspirado diz que cada um deve aprender do grande mestre e então comunicar o que aprendeu. Então, o que nós devemos aprender, o que deve nos inspirar, é que nós também devemos levar a mensagem aos outros. O que nós aprendemos com Jesus, devemos levar aos outros também. A pergunta B diz: por que não devemos nos desanimar com o que se seguiu ao sucesso de Icônio? Cristo Jesus sofreu e ele não tinha pecado. Olha só o que diz aqui em Salmos 69, verso 7. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto, Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então, nós devemos
não nos desanimar. Uma parte do pensamento inspirado diz que nunca houve ninguém que andasse entre os homens e fosse mais cruelmente caluniado do que o Filho de Deus, né? Ele sofreu vergonha, malícia, perseguição, e nós também sofreremos também. Último e quinto tópico, o amor de Cristo é manifestado. Pergunta: como os apóstolos conseguiram neutralizar grande parte do preconceito causado pelos boatos maldosos? Então eles fizeram muitos sinais, muitos prodígios, e quando eles iam também se defender, olha só como era a defesa deles. Mas a sua defesa era tão clara e tão simples, e tão calma e compreensível, a sua afirmação daquilo que estavam ensinando, que forte influência era exercida em favor deles. A pergunta B, o que os apóstolos finalmente precisaram fazer? Olha só, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Então eles fugiram em dado momento e foram pregar em outra cidade. Por quê? O próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 10, no verso 23, quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outro lugar, para outra cidade, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar com todos. Bons estudos da lição. Amém.